Olá, eu sou Elton Fogaça e no vídeo de hoje a gente vai estudar acerca da lição de número 13, o novo nascimento em Jesus. Fica comigo até o final desse vídeo aí, a gente vai meditar brevemente na palavra do Senhor. Já de antemão quero te pedir, se inscreva no nosso canal aqui, curta o nosso vídeo, compartilhe com alguém para que possamos crescer juntos. Deus te abençoe, fique com o vídeo em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, seja muito bem-vindo à classe Crescendo Juntos. No vídeo de hoje, a gente vai falar acerca da lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz por tema o novo homem em Jesus Cristo. Eu sou Elton Fogaça e nestes minutos seguintes a gente vai meditar um pouco a respeito da palavra do Senhor. O nosso textual encontra-se no livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 13 a seguir, que vai nos dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa verdade prática vai dizer: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, como nós estudamos na lição anterior. Os objetivos específicos e geral da nossa lição vai nos dizer assim que mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Como objetivos específicos, a gente vai tentar, em breves palavras aqui, apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Na nossa introdução, o comentarista vai nos dizer assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que confessa o nome de Deus. Acompanhe comigo na sua lição: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos sim renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. O apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, o versículo de número 12, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, nos versículos de número 12 e 13, vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, apesar do primeiro Adão, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos do último Adão, a saber, Jesus, como nós vimos na lição de número 12. Então, o homem, esse renascimento, ele não é um renascimento da carne e do sangue, mas um renascimento do Espírito. Ou seja, o homem, ele experimenta um novo Gênesis, um novo início, uma nova vida, e passamos a ter uma
comunhão plena com Deus. Como Paulo vai nos relatar lá em Romanos, capítulo de número 8, nos versículos de número 15 e 16. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 5, nos versículos de número 15 e 16. Paulo vai escrever assim, ó. Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há um novo renascimento, um novo nascimento. O homem experimenta uma plena comunhão com Deus. Paulo ainda vai dizer, né, no livro na carta aos Romanos, que o estado que nós estávamos antes de aceitarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador, éramos de inimigos de Deus, mas por intermédio do sacrifício de Jesus, o último Adão, por intermédio deste sacrifício, por intermédio da ação de Jesus, da atitude dele de ir até a cruz, morte de cruz, por intermédio deste sacrifício, agora nós somos reconciliados com Deus. Então temos plena comunhão com Deus. O homem tem um novo gênesis, um novo início a partir do momento que aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Então o nascimento, o novo homem, é antes de tudo uma criação espiritual, não da carne ou do sangue, né? Não há como o homem nascer de novo da carne e do sangue, mas é um nascimento espiritual para com Deus. Para isso acontecer, implica o quê? Implica a aceitação pela fé no plano de salvação do nosso Senhor. Então, assim, o homem torna-se uma nova criatura em Cristo e, né, começa a ter uma vida totalmente diferente do que aquele vinha vivendo. Em segundo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, Paulo também vai nos dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa interessante. Olha a divisão do texto. E se alguém, pode ser que você que esteja assistindo aí ainda não tenha tomado essa atitude, ainda não tenha tomado essa decisão. Então olha o que o versículo está dizendo. Se alguém, eu, você, está em Cristo, aceita Cristo como único e suficiente Salvador, seu sacrifício, aí sim as coisas velhas ficam para trás, se passam. Ou seja, você que aceita pela fé o plano de salvação de Cristo, torna-se uma nova criatura e Deus não leva em conta o tempo seu de ignorância, que você não conhecia, que você não entendia. Então, a partir daquele momento, tudo que você cometeu, tudo que você fez, fica para trás. E então, nasce uma nova pessoa, uma nova criatura diante de Deus. E Deus não leva em consideração as coisas velhas, as coisas passadas. Mas para que isso aconteça, para que haja esse nascimento, esse novo nascimento, precisa-se, pela fé, a aceitação do plano de salvação. Vamos para frente? Então, o novo homem, ele não nasce do sangue e nem da carne, é um novo nascimento espiritual. O segundo tópico diz a justificação do novo homem. Isso segundo o comentarista, diz que o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado, como acabamos de dizer. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé.
Há uma matéria na teologia chamada de soteriologia. O que vem a ser a soteriologia? A soteriologia é o estudo da salvação humana. A palavra é formada a partir de dois termos gregos: sotérios, que significa salvação, e logos, que significa palavra. Ou seja, cada religião oferece a sua soteriologia, o seu estudo de salvação, o seu plano de salvação. O cristianismo, a salvação é estabelecida através do quê? Através de Jesus, através da fé em Jesus, através de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. E pelo poder dos seus ensinamentos, a fé nele nos separa do mundo, né, de um contexto mundano, e nos traz para uma nova vida diante de Deus. Então, a soteriologia é esse estudo, o estudo da salvação humana que cada religião oferece. Os cristãos recebem o perdão dos pecados, vida e salvação adquirido por Jesus Cristo através de seu sofrimento inocente, morte e ressurreição. Esta é a graça da salvação, que é recebida sempre pela fé, ou seja, fé em Jesus, fé no seu sacrifício, fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário para que hoje nós estivéssemos aqui, para adorá-lo, bendizê-lo e exaltar. Então, o comentarista ainda segue dizendo, ó, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo estágio diante de Deus. Tá? A inutilidade da justiça humana. Ó, nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 8 e 9. Então, o novo homem, ele é justificado pela fé, não justificado pelas suas obras. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. A partir do momento que aceita pela fé o sacrifício de Jesus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, o pecador passa a ser visto diante de Deus como se nunca tivesse cometido nenhum pecado. Porém, isso não isenta o homem de pecar. Isso não isenta o homem do pecado de forma alguma. A natureza humana, né, a essência humana é pecaminosa. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, Deus não leva em conta os seus atos anteriores e a partir daquele momento nasce espiritualmente uma nova criatura, que Deus, a partir daquele momento, começa a te guiar, te direcionar para viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem na sua vida e através da sua vida. Porém, isso não isenta a criatura, não isenta o homem de cometer pecado. Isso é um processo de santificação que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui na nossa lição, que é justamente o nosso tópico a seguir. Mas ainda assim, antes da gente passar para a parte da santificação, deixa eu terminar de ler aqui o comentarista. Ó. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, conforme a Escritura aos Hebreus, no capítulo número 10, no versículo de número 17, vai nos relatar. Então, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer pecado ou qualquer injustiça. Então, o homem, ele é justificado.
ele é justificado mediante a aceitação do plano de salvação, a aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Seu passado fica para trás, é apagado, Deus não leva-o em consideração, e a partir do momento que há essa aceitação, então o homem torna-se uma nova criatura para viver uma nova história para com Deus. Amém? Nosso próximo ponto vai falar acerca da santificação do homem. A santificação do homem. Isso é um ponto bastante interessante, sobre a santificação do homem. Vamos ver aqui. A santificação, ela não é algo instantâneo, que a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ser imediatamente santo. A partir do momento que você aceita Jesus, você é justificado. A santificação é um processo, é algo diferente. A santificação é um processo que demanda não um dia, não 2 dias e não 3 dias. O processo de santificação leva-se a vida inteira, conforme a gente pode ver em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 51, a partir do versículo de número 51 até o versículo de número 54, a gente vai ver que o processo, de santificação, não é instantâneo, não é de uma hora para outra, ele não acontece assim do nada, é um processo, é diário, é cotidiano e leva-se uma vida toda para este processo chegar ao seu fim. A Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Perceba que o processo de santificação, o processo para se chegar à perfeição, não é do dia para a noite, leva-se uma vida toda, e somente seremos perfeitos como Ele é perfeito no dia em que a trombeta soar, e este corpo mortal, este corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e imortalidade. Aí sim nós seremos santos como Ele é santo na sua plenitude. Então, o processo de santificação demanda uma vida toda. É uma vida toda, diariamente, cotidianamente, em uma busca de perfeição, de aperfeiçoamento perante Deus, para com Deus e perante os homens também. Então, somente quando a trombeta soar é que seremos perfeitos e deixaremos este corpo corruptível. Então, enquanto estivermos aqui, a santificação ela é um processo, e para esse processo acontecer, precisa-se do quê? De um posicionamento. É necessário um posicionamento, é necessário posicionar-se, porque a santificação, a palavra santificação ou ser santo significa ser separado, ou seja, deixar as coisas do mundo, deixar as vontades da carne e viver uma vida segundo
a vontade de Deus, a plenitude de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E isso é um processo que demanda posicionamento. Ou seja, a santificação, tem uma frase que eu ouvi essa semana que quer dizer assim, ó, a santificação ela não tem nada a ver com o quanto eu tenho de Deus, mas a santificação tem a ver com o quanto Deus tem de mim, quanto tempo eu dedico a Deus para este processo de santificação fluir, crescer na minha vida. Então não tem a ver com o quanto de Deus eu tenho, o quanto Deus tem me abençoado, o quanto eu tenho de matéria, de material, de carro, de casa. Não tem a ver com nada disso. O processo de santificação tem a ver com o quanto eu me dedico a Deus, o quanto Deus tem de mim, quanto do meu tempo, quanto da minha vida Deus tem. Então, isso é o que demanda o posicionamento, é esse o posicionamento, né, para o processo de santificação. Quanto mais eu dedico a Deus. E outra coisa que para este processo de santificação acontecer nas nossas vidas, além desse posicionamento, esse processo de santificação, ele ainda nos ensina assim, ó, que nós devemos ser separados, né, separados do mundo e aproximados de Deus, né? Precisamos ter um posicionamento. E como eu disse, não é o quanto nós temos de Deus, mas o quanto de nós Deus tem. Porque a Bíblia vai dizer assim para nós, em Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como nós fazemos este processo de santificação? Como nós nos posicionamos neste processo de santificação? A Bíblia vai dizer o que? Chegai-vos a Deus. Chegai-vos, atitude, posicionamento. Eu vou até Deus, eu preciso dele para me santificar. A Bíblia diz que Ele nos santifica. Nós vamos ver lá no nascimento de Jeremias, ele dizendo para Jeremias, Jeremias, não diga que você é uma criança, porque antes mesmo de você nascer, antes de você sair da madre, eu já te santifiquei, te separei e as nações te dei por profeta. Ou seja, quem nos santifica é Deus. Mas para Deus nos santificar, nós precisamos de um posicionamento. É nós chegando até Deus. Então, com esta atitude, com este posicionamento, Deus se achega a nós. E à medida que nós nos entregamos a Deus, Deus, através da ação do seu Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, ele vai nos santificando, nos limpando, nos conduzindo para vivermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, o processo de santificação demanda empenho, demanda posicionamento, a chegar-nos a Deus. E este processo leva-se uma vida toda. Amém? Chegamos ao final, né, dessa breve meditação e a nossa conclusão vai dizer assim: quem recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Primeira epístola de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente
eternamente louvado. Glórias ao nome do Senhor. Meus queridos, chegamos ao final desta breve meditação. Espero ter contribuído para aprendermos aqui juntos, para crescermos juntos nesta classe. Que Deus te abençoe, que Deus alegre a tua alma. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.